nós podemos provocar em nós uma outra maneira de interagir no mundo. E não tem nada com diz que, falei, não falei, gostei, não gostei. Mas a procura da essência da verdade do caminho. É para isso que a gente vem aqui a esse templo. Eu já falei e continuo repetindo isso. A razão pela qual as pessoas vêm aqui é para fazer zazen. E vai fazer zazen para quê? Para acessar a mente Buda. Se nós perdemos tempo com conversas inúteis, nós não chegamos nunca na mente Buda. Eu vou ler para vocês essa noite um capítulo do Shogun Genzo que eu acho muito interessante. Fazem muitos anos que eu não leio. Eu tenho feito essas leituras do Shogun Genzo já desde que eu voltei do Japão para cá. E já várias vezes li de começo ao fim. E algumas outras vezes fui pulando alguns capítulos. E sempre é um texto muito... Os textos são muito interessantes, porque sempre revelam alguma coisa que possamos não ter percebido antes. E porque possamos estar em algum momento diferente da nossa vida, a nossa percepção do texto, das palavras de Dogen Zenji Sama, nem sempre são as mesmas. Os chineses acabaram de celebrar agora o Ano Novo, que é chamado no horóscopo chinês o Ano Novo do Dragão. E Dogen Zenji Sama tem um capítulo no Shogun Genzo, que é logo no primeiro volume, que se chama Ryujin, que é o rugido de um dragão. Certa feita, o grande mestre Jisai, do monte Tosu, em Joshu, foi perguntado por um monge. Veja que interessante. Num texto japonês, num texto polido, a primeira pessoa que aparece no texto não sou eu, nem o dragão, nem o monge que faz a pergunta, é o mestre. Então, hierarquicamente, se você escreve uma carta, a palavra mestre, o nome do mestre, está sempre no topo da carta. Ela não está no meio, ela não está lá embaixo. É sempre colocado fisicamente acima. É interessante isso, né? Eu sempre tenho uma certa dificuldade em ler esses textos porque ele é invertido. Mas não é invertido por ser inglês. É invertido por um sistema cultural e da educação japonesa. Quando eu no mosteiro estava, para falar com a minha superiora, eu tinha que me ajoelhar. Ela ficava em pé e eu ficava de joelhos para ficar mais, porque eu era mais alta que ela. Eu tinha que ficar mais baixa do que ela. Eu não podia encará-la face a face, olho no olho. Eu tinha que sempre estar numa posição mais baixa do que ela. Isso é a maneira japonesa de mostrar o seu respeito, né? Então aqui começa o terceiro. Certo dia, pode abrir a porta para o cachorro passar, por favor? O grande mestre Jisai, do monte Tosu, em Joshu, diz que as datas dessa pessoa são desconhecidas. Quem era esse monge, a que época ele viveu, nós não sabemos exatamente. Eles viram que tinha uma criança aqui na casa e eles têm um estranhamento com energia infantil. Então ficaram muito, muito agitados porque a criança estava no templo. E o que ele pergunta? Ao grande mestre foi perguntado por um monge. Uma velha árvore murcha ruge como um dragão ou não? Isso é um koan. Isso é um assunto para ser pensado, refletido e transcendido. Uma velha árvore murcha ruge como um dragão ou não?
E o mestre respondeu: no meu caminho de Buda, até um crânio proclama o grande Dharma. Terminou a história. Então, só isso é um koan. Se é alguma coisa que é dado para um praticante quando encalha em algum lugar, para pensar. Vai levar isso para casa, vai pensar, e o que quer dizer isso? Uma velha árvore murcha ruge como um dragão ou não? E o mestre responde: no meu caminho de Buda, até um crânio, um osso duro, né, proclama o grande Dharma. E agora vamos ver o que Dogen Zenji Sama comenta sobre este caso. Aqueles que não creem dizem que uma velha árvore murcha é apenas uma velha árvore murcha e que cinzas são apenas cinzas. Há uma grande diferença entre as opiniões dos que não creem e aqueles dos Budas ancestrais. Os que não creem discutem o conceito de uma árvore murcha, mas não sabem realmente o que é. E muito menos compreendem o rugido de um dragão. Os que não creem pensam que uma árvore murcha é uma árvore morta e que não terá folhagem na próxima primavera. Budas ancestrais compreendem uma árvore murcha da seguinte maneira: mesmo que o oceano seque, nós não podemos ver o seu fundo. Mesmo que o oceano seque, não podemos ver sua profundidade. O oceano secar é o mesmo que uma árvore murchar. A palavra murchar é um símbolo, o tradutor escreve isso, né? É um símbolo pelo total desapego. Aqui simboliza o estado absoluto de não dualidade e de completo desapego. Existe uma grande diferença entre as opiniões daqueles que não creem e dos Budas ancestrais. Os que não creem discutem o conceito de uma árvore murcha, mas não sabem o que ela é. Muito menos compreendem o rugido de um dragão. Os que não creem pensam que uma árvore murcha é uma árvore morta e que não terá folhagem na próxima primavera. Budas ancestrais compreendem uma árvore murcha da seguinte maneira: 2 pontos. Mesmo que o oceano seque, não podemos ver seu fundo. O oceano secar é o mesmo do que a árvore murchar. E uma árvore murcha é aquela que terá folhagem na próxima primavera. O murchar é a continuidade da árvore. Todas as árvores nas montanhas, oceanos e céu são murchas. Para que tenha novos botões das árvores, é preciso murchar. E é preciso ouvir o rugido de um dragão. Mesmo uma árvore imensa é uma árvore murcha. A forma, natureza, caráter e força de uma árvore murcha é um poste murcho no caminho de Buda.
O termo murcho pode ser aplicado a árvores, nas montanhas, nos vales ou nos vilarejos. Nós podemos dar um nome para aquelas, chamado conifer, quer dizer, no campo de arroz. E aquelas das vales das montanhas, que podemos chamar de vilarejo, mas na verdade está escrito campo de arroz, mas significa o mundo dos seres humanos e das deidades. Um mestre Zen é aquele que se refere ao mestre Sekito Kisen Nayosho, que escreveu Identidade do Relativo e do Absoluto. Mestre Zen Sekito disse uma feita: porque existe uma raiz, as folhas surgem. Isto são Budas ancestrais. A raiz mais íntima e as folhas mais superficiais são uma só, na raiz da verdade. Precisamos estudar isso. E não é assim? A raiz mais profunda e a folhinha menorzinha, mais superficial. O mais íntimo e o mais superficial são um só, na raiz da verdade. Nesta expressão, árvore murcha, o longo é longo, o curto é curto. Não pode haver o rugir de um dragão se a árvore não for murcha. Embora uma árvore murcha transcenda o rugido do dragão. Muitas primaveras vêm e vão, mas a natureza da árvore murcha nunca muda. Mais ainda, o rugido de um dragão não deve ser pensado em termos de 5 tons, que são os tons da música chinesa, né? Kyu, Shou, Kakui, Cho e U. Embora o rugido de um dragão contenha todos esses sons. Quando o monge faz essa pergunta, pela primeira vez aparece o seu desejo de obter a verdade. Aí que se revela a resposta do mestre. Até mesmo uma caveira, um crânio, proclama o grande Dharma. É um sumário de tudo sobre o caminho de Buda e afirma a questão do monge. Nós tivemos ontem aqui um Zazenkai, e neste Zazenkai tinha um jovem de 21 anos de idade, e ele veio com sua namorada de 20 anos de idade, os quais estão namorando há 5 anos. E ele é muito interessado em estudar filosofia e lê diferentes filósofos e se questiona sobre a existência há mais de 5 anos. E foi o único de mais de 40 pessoas aqui na sala que me perguntou: monja, o que é a natureza Buda? A pergunta já revela, né? Quando o monge perguntou sua questão, pela primeira vez o seu desejo de obter a verdade foi revelado. A resposta do mestre:
Até mesmo uma caveira, um crânio proclama o grande Dharma. É um sumário de tudo sobre o caminho de Buda e afirma a questão do monge. A atitude do mestre é uma atitude de Buda, de um Buda verdadeiro. Aquele que coloca o bem dos outros antes da sua própria iluminação. Este é o crânio, a caveira e o rugido de um dragão. Nós estamos estudando nas quartas-feiras, né, o Rotsu Bodaishin. Nós conseguimos ler o primeiro parágrafo. Algumas linhas e o primeiro parágrafo. Acordar para mim de Bodai é acordar a disponibilidade, a sua disposição de fazer que todas as outras pessoas se elevem e tenham melhores condições que você mesmo. É inclusive assumir uma culpa que não é sua. Inclusive poder dizer, desculpe que eu não vi. E não dizer, não fui eu. Não tenho nada com isso. Isso não é Rotsu Bodaijin. Isso é ego. Eu vou me defender, eu vou me explicar. Eu não tenho culpa de nada, a culpa é do outro. Sempre o outro é o culpado. Alguém fez isso, não fui eu. Seja quem for que fez, né? Outro dia foi interessante, de um jovem que veio substituir um dos nossos seguranças, que ele não pôde vir. E esse jovem segurança, quando de manhã cedo cheguei até ele, falei, tá tudo bem, passou bem a noite, disse, teve um problema, monge. Eu fiquei pensando, nossa, veio o bandido, o que que houve, né? Disse assim, o cachorro fez cocô no caminho e eu pisei no cocô. E eu falei, você escorregou e caiu? Ele disse, não. Eu falei, você limpou. Limpei. Ele tinha limpado o tênis dele. Mas ele deixou o cocô no chão. Percebe? Ele não fez por mal. Provavelmente ele nunca limpou um cocô de cachorro na vida, né? Mas ele não pensou, né? Que uma outra pessoa também podia escorregar ali, podia pisar no cocô. Ele não pensou em tirar o cocô, ele só pensou nele. Me sujou. O grande problema é que o sapato dele ficou sujo. Mas ele limpou. Colocar o bem dos outros antes da sua própria iluminação, do seu próprio despertar. Este é o crânio e o rugido de um dragão. Uma vez um monge perguntou, uma vez ao grande mestre Ryutu de Kogenji, datas também desconhecidas, foi perguntado por um monge, o que é o caminho de Buda? E o mestre respondeu, o rugido de um dragão numa árvore murcha. O monge disse, não compreendo. E o mestre respondeu, é o brilho dos olhos da caveira. Isso é outro Koan. Para vocês pensarem. Para ficar dias, semanas pensando nisso. Não é um minuto, eu já sei. Isso não é Koan. É inúmeras vezes tentar responder. Em entrevistas individuais. Passar vergonha. Ficar com raiva, ficar feliz. Ficar em dúvida. Algumas pessoas aqui nesta sala já fizeram vários Koans comigo. E adentraram a níveis mais sutis de compreensão da sua mente e do mundo. O monge disse, eu não compreendo. E o mestre disse, é o brilho dos olhos de uma caveira. O que é o caminho de Buda? O rugido de um dragão numa árvore murcha. Não compreendo. É o brilho dos olhos de uma caveira. Outro momento.
ao grande mestre Sekisô, que é outro, não é o Sekitô, é o Sekisô, que morreu em 888, foi perguntado por um monge: o que é o rugido de um dragão numa árvore seca, numa árvore murcha? Seca talvez seja até melhor do que murcha, né? E o mestre disse: você está mantendo a mente que procura prazeres? O que são os olhos brilhantes na caveira? O monge perguntou de novo. E o mestre respondeu: você ainda mantém essa consciência. Do que eles estão falando? Não é tolice, não é brincadeira. Como é que se filosofa? Como é que se questiona? Como é que nós aprendemos a falar a linguagem dos Budas ancestrais? Num outro momento, o grande mestre Sozan Ronjaku foi perguntado por um monge. Este Sozan Ronjaku faleceu, entrou para Nirvana em 901. O que é o rugido de um dragão numa árvore seca, uma árvore murcha? E ele respondeu: a linhagem de sangue nunca deixou de fluir. A consanguinidade, quem fez a transmissão do Dharma, e nesta sala aqui ninguém ainda passou por isso. Mas nós copiamos o Ketimiaco e a linha vermelha do Ketimiaco simboliza o sangue que passa de um para o outro, que pertencemos todos à mesma consanguinidade, que isso que quer dizer Ketimiaco. O que é o rugido de um dragão numa árvore murcha? Ele disse: é o Ketimiaco. Que nunca deixa de fluir. E o monge ainda pergunta: o que são os olhos brilhantes da caveira? Uma árvore seca, murcha, nunca seca. Foi a resposta do mestre. E o monge continuou: não posso compreender. Existe alguém que possa compreendê-lo? E o mestre disse: todos, no mundo todo, podem compreendê-lo. E o monge continuou: ainda não compreendo. Será que existem algumas palavras que podem descrever para mim o rugido de um dragão? E o mestre disse: eu mesmo não compreendo o significado das palavras. O monge falhou em compreender a resposta de mestre Sozan e ali perdeu a sua vida. Perder a vida é isso, né? Não ter acessado o ponto, não ter compreendido a verdade. Perdeu a oportunidade. Não é isso que nós falamos ao final de toda a prática de Zazen? Vida-morte é de suprema importância, tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Não perca nenhuma oportunidade de manifestar o Dharma na sua vida. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Todos esses diálogos usam uma certa forma de conversa, que é diferente da fala comum. Assim como o rugido de um dragão é diferente da voz de um homem. Dentro da árvore seca, da árvore murcha, ou dentro da caveira, não está tendo nenhuma relação com discriminação de dentro e fora, eu e outros, mas permeia passado e presente. Quando o primeiro mestre, Sekisô, falou ao monge que ele mantinha a mente que procura prazer, ele estava tentando mostrar ao monge
uma forma mais completa do rugido do dragão? E a segunda resposta, você ainda mantém aquela consciência? Tenta dar a ele um pouco do sabor da liberdade. É uma tentativa de fazer com que ele desperte, que se liberte. Não fique aprisionado pelas palavras. E mestre Sozan, quando diz a consanguinidade, a linhagem de sangue, né? A vida do sangue nunca cessa. Tenta exprimir aquilo que não pode ser expresso em palavras. Muitas vezes, em Doksan, a pessoa não fica dialogando comigo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, tá bom, e daí? Mostre o que você acha. Demonstre. E não é só quando está comigo, é na sua vida, no dia a dia, em cada instante. Nunca seca. É o mesmo que o fundo do oceano não pode ser visto. Está infinitamente secando. E quando o monge pergunta se existe alguém que possa compreendê-lo, Sozan disse que todos, através do mundo todo, podem compreendê-lo. Ou seja, todos são capazes de ouvir o rugido de um dragão, porque está em toda parte. Vamos investigar um pouco mais. Vamos deixar de lado por um tempo a possibilidade que ninguém ainda ouviu o rugido de um dragão. Vamos considerar aonde o dragão ruge e quando alguém é capaz de ouvi-lo. Nós sabemos que o rugido de um dragão é o som feito na mente, como respirando através das narinas. E o mestre Sozan quis dizer, na sua resposta final, que ele não podia exprimir o rugido de um dragão em palavras, mas a sua própria voz naquele momento era o rugido de um dragão. O monge não pôde compreendê-lo, por isso desperdiçou sua vida. Isso é lamentável. Esses diálogos de Kyogen Sekisho Sozan sobre o rugido de um dragão juntam nuvens e coletam água. Dizer ou não dizer, olhos brilhantes ou a caveira, são as diferentes vozes de um dragão. A questão de Sozan sobre o rugido do dragão foi como o coachar de um sapo. E a questão sobre a caveira foi como a voz de uma minhoca. O rugido do dragão, a incessante corrente sanguínea dos Budas ancestrais. Essa grande corrente está transferindo água de uma vasilha a outra e nunca seca. Um pilar arredondado se torna grávido, prenho, e uma lanterna de pedra encontra uma lanterna de pedra. Entregue no dia 25 de dezembro de 1243, em Eiheiji, que ficava na província de Echizen, que hoje é Fukui. Nós podemos provocar em nós uma outra maneira de interagir no mundo,
que não tem nada com diz que, falei, não falei, gostei, não gostei, mas a procura da essência da verdade do caminho. É para isso que a gente vem aqui a esse templo. Eu já falei e continuo repetindo isso. A razão pela qual as pessoas vêm aqui é para fazer zazen. E vai fazer zazen para quê? Para acessar a mente Buda. Mas se nós perdemos tempo com conversas inúteis, nós não chegamos nunca na mente Buda. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.